Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filipenses capítulo 1, versículos do 19 ao 26, ao 25. Diz assim a palavra de Deus: Mas sempre me alegrarei, pois sei que isso contribuirá para a minha salvação, graças às vossas preces e à assistência do Espírito de Jesus Cristo. A minha expectativa e esperança é de que não vou perder a causa em qualquer hipótese. Pelo contrário, conservarei toda a minha segurança e, como sempre, também, agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer eu escape da morte, quer não. Para mim, de fato, o viver é Cristo e o morrer, lucro. Ora, se continuando na vida corporal eu posso produzir um trabalho fecundo, então já não sei o que escolher. Estou num grande dilema. Por um lado, desejo ardentemente partir para estar com Cristo, o que para mim é muito melhor. Por outro lado, parece-me mais necessário para o vosso bem que eu continue a viver neste mundo. Certo disto, sei que vou permanecer e continuar convosco para o vosso progresso e alegria da fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Paulo estava aqui, em meio à prisão, falando da possibilidade da morte, que ele estava em vias de morrer, e em meio a muitos sofrimentos. Porque o sofrimento, gente, ele acompanhou Jesus em toda a sua vida. E olha, não tem como a gente viver neste mundo sem fazer a experiência da dor e do sofrimento. Todos passamos pela dor e pelo sofrimento, todos, sem exceção. Quem crê, quem não crê, quem é jovem, quem é velho, quem nasceu aqui no Brasil, quem nasceu no exterior, quem é branco, quem é negro, quem é amarelo, quem é de pele vermelha. Sabe, não importa a raça, não importa a etnia, não importa quanto dinheiro a pessoa tenha, ela vai fazer a experiência da dor, do sofrimento e da morte. É uma realidade da qual ninguém escapa. Mas desde que nosso Senhor Jesus Cristo veio e deu a sua vida por nós na cruz, o sofrimento foi transformado. E a quem tem fé, o sofrimento, em vez de derrubar, de desconjuntar a pessoa, de prostrá-la, em vez de ser um mal na vida da pessoa, por graça de Deus e pela fé, o sofrimento foi convertido num instrumento de crescimento, de amadurecimento, de salvação. O mal foi convertido num bem, por graça de nosso Senhor Jesus Cristo, da qual desfruta quem tem fé. É preciso fé para fazer uma experiência diferente do sofrimento. E São Paulo ali vivendo o que Jesus viveu, porque quem é de Cristo segue os passos de Cristo até na dor. São Paulo, em meio a muitos sofrimentos, ele diz: Mas sempre me alegrarei. Não é? Até diante da dor de ver pessoas que estavam usando a evangelização para sua promoção pessoal. Não para glorificar a Cristo, mas para glorificar a si mesmo. Isso é uma dor para quem ama Jesus e para quem dedica a sua vida à evangelização. Mas mesmo diante desse sofrimento, Paulo dizia: Mas sempre me alegrarei, porque sei que estes sofrimentos
eles contribuirão para a minha salvação, graças às suas preces, às preces da comunidade, daqueles que o amavam, porque a oração dos nossos irmãos faz toda a diferença na nossa vida. As suas orações pela Canção Nova são importantíssimas. O dinheiro não é o único jeito de ajudar a Canção Nova, não é? A sua doação, a sua colaboração não é o único jeito. Ele é importante, ele é necessário. Mas ajuda muito, muito quem ama esta obra, quem divulga esta obra e, sobretudo, quem ora pela Canção Nova. E olha o que Paulo diz: graças às vossas preces, tudo que eu estou passando vai contribuir para a minha salvação. Graças às vossas preces e à assistência do Espírito Santo. Com a assistência do Espírito Santo e a oração daqueles que nos amam, nós podemos experimentar as nossas dores e os nossos sofrimentos se converterem em instrumentos que contribuem para a nossa salvação. E aí Paulo continua: a minha expectativa e esperança é de que não vou perder a causa em qualquer hipótese. Se for por um lado eu ganho, se for para o outro também. Pelo contrário, conservarei toda a minha segurança e, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo. Como assim? Livrando-se da morte ou sendo condenado à morte. Se ele se liberta, glória a nosso Senhor Jesus Cristo, que o libertou. Se ele for condenado à morte, glória a nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele foi encontrado digno de derramar o seu sangue por nosso Senhor e dar testemunho da sua fé. De um jeito ou de outro, ele está contando aqui: eu estou lucrando. Conservarei toda a minha segurança e, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo. Quer eu escape da morte? Quer não. Para alguns, isso é conformismo barato, né? Tem muita gente que olha para os cristãos e diz: uma pessoa é conformada com qualquer coisa, ela muda a situação em favor dos discursos dela. Não é, gente. É que depois que nós conhecemos aquele que nós conhecemos, Jesus, nós entendemos que tudo, não importa o que seja, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Até quando dá errado, dá certo. Você já fez essa experiência na sua vida de até quando dá errado, dá certo? Olha o testemunho que nós ouvimos. Tudo deu errado para ela para dar certo. Para ela conseguir escapar das inúmeras dívidas nas quais ela entrou, tudo teve que dar errado. Foi um dar errado que se tornou para ela uma libertação e um caminho de salvação. Então não é um conformismo barato, não. Nós confiamos que para um lado ou para o outro, se quem nos governa, o Espírito Santo, vai concorrer para a nossa salvação e será um grande bem na nossa vida. E diante dessa verdade, Paulo diz: para mim, de fato, o viver é Cristo. Se eu vivo, quero viver a vontade de Deus. Quero que Jesus habite em mim e resplandeça através de mim. Para mim, viver é ser presença de Cristo nesse mundo. E morrer é lucro. E ele explica: se continuando na vida corporal, se em vez de morrer eu continuo nesse mundo, eu posso produzir um trabalho fecundo, trabalhar pela salvação das pessoas, levar mais gente para Deus, anunciar nosso Senhor Jesus Cristo, cooperar para uma vida verdadeira, ajudar a muitos a se libertar de sofrimentos desnecessários, arrancar pela graça de Deus a muitas almas das garras do maligno. E aí ele diz: é um trabalho fecundo, então eu já não sei o que escolher. Não sei o que escolher, eu estou num grande dilema. Por um lado eu desejo ardentemente partir para estar com Cristo. São Paulo está dizendo aqui que ele queria se matar, alguma coisa assim. Não, é que ele estava preso, condenado e sob o risco de ser executado. E em vez disso desesperá-lo,
Se tornou para ele doce a ideia de que será um ponto final nos sofrimentos e ele vai estar com Jesus. E por isso ele diz, para mim isso é muito melhor. Mas por outro lado, parece que é mais necessário para o bem daqueles que eu estou cuidando, que eu continue a viver neste mundo. Então, se é mais necessário que eu fique, então eu estou certo que eu vou ficar, que eu vou permanecer convosco. Olha o discernimento de um homem que não pensa em si, mas pensa em Deus, nas coisas de Deus, no povo de Deus. Isso é maravilhoso. Eu abri aqui o livro Fica Livre do Teu Mal, na página 131, e me permita trazer um trechinho aqui para você, que diz assim: para Jesus, nem tudo tem que continuar como está, porque nós estamos falando aqui dos sofrimentos, mas tem sofrimentos, Renilson, que são desnecessários. Tem sofrimentos que a gente padece por teimosia, por afastamento de Deus, por rebeldia contra a vontade de Deus, e que traz muitos resultados negativos para a nossa vida. Alguns deles desastrosos e irreparáveis, se Deus não intervier. Se não houver uma intervenção de Deus, o dano é irreparável. E são sofrimentos que poderiam ter sido evitados. Mas com Jesus, por mais amarrada que seja a nossa vida, por mais que a gente esteja nas teias do mal. Sabe quando você vê uma mosca cair numa teia, e quanto mais ela se debate, mais ela se enrola? Às vezes isso acontece com a gente. A gente cai numa armadilha e a gente não consegue, por própria força, se desprender. São as armadilhas de um adultério, são as armadilhas de um uso de entorpecentes, às vezes o uso até de remédios lícitos, mas que nós não deveríamos tomar, porque são remédios controlados, que deveriam ser obtidos com indicação médica. Às vezes até são remédios indicados pelo médico, mas que você já percebeu, que você cria a necessidade para tomar o remédio, porque se acostumou com o remédio, e agora não consegue se libertar. Outros não conseguem se livrar das garras do álcool. Tem gente que entrou num sentimento de insatisfação imenso com a vida, com os outros, com o mundo, com Deus, consigo mesmo, e não consegue encontrar saída, não consegue. Você não quer estar desse jeito, mas você olha e você não consegue se livrar da insatisfação. Você está de mal com a vida e não sabe como romper com isso. Eu poderia dar aqui, olha, muitos outros exemplos. Então escute, para Jesus, nem tudo na sua vida tem que continuar como está. Para Jesus não há casos perdidos. A vida de ninguém está acabada por causa de uma doença e não pode ser destruída nem sequer com a morte. Para Jesus, ninguém está condenado à morte. Tudo tem solução. É só lembrar aquele episódio em que ele se vira para aquele homem que estava enfermo há 38 anos, prostrado ali ao lado da piscina, né? A piscina de Betesda. E Jesus o encontra depois de curado e vira para ele e diz assim: olha, estás curado. Não peques mais para que não te aconteça coisa pior. O pecado é pior que a doença, sabia? Eu dei aqui alguns exemplos de situações de sofrimento, de vício. Mas o pecado é o pior dos vícios. E o pecado é a pior doença, porque o pecado é fonte de desequilíbrio e de enfermidade. Ele não é simplesmente um desequilíbrio e uma enfermidade. Ele é fonte. Muita doença brota do pecado. Muito desequilíbrio brota do pecado. Agora, como é feliz a pessoa que não somente encontrou a cura,
mas encontrou também o perdão e a vida nova por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Porque em Cristo nós somos reconciliados com Deus. Nós podemos de novo ter paz. Você não quer ter paz? Podemos viver em paz, inclusive com o nosso passado. Em Jesus Cristo nós encontramos perdão e podemos viver em paz com o nosso passado. Olha, eu amei esse livro. Amei e o recomendo vivamente a você. Que você não somente leia, mas que você faça como eu estou fazendo aqui agora. Você se debruce sobre ele, sabe? Porque vai brotar muita coisa boa para você. Não é só informação. Quando nós vivemos uma leitura espiritual, nós recebemos graça pelo que nós ouvimos, lemos, abrimos o coração e acreditamos pela fé. Então, a quem esperava encontrar neste livro uma técnica de oração, ou até um segredo para ter proteção e livramento, eu confio em Deus que a pessoa vai encontrar muito mais do que isso. Ela vai encontrar o Deus vivo, que tem compaixão dos que sofrem esquecidos, daqueles que se encontram hoje deixados sem forças, sem enxergar saída para suas aflições. Nesse livro você vai se deparar com a imensa ternura com que o Pai do céu ama os seus filhos e os põe a salvos. Se eu pudesse resumir, eu usaria aquela palavra que está no Salmo 91, no versículo 3. Ele sara os que foram feridos por aquela palavra maldita que destrói. Você sabia que tem uma palavra maldita que destrói? Você já viu que tem palavras que entram nos nossos ouvidos porque alguém diz e machuca a gente lá dentro, no íntimo da nossa alma? Você já viu que tem palavras que a gente não quer se deixar afetar por elas, mas elas nos desviam do bem, da verdade? Eu gosto sempre de estudar. Eu estava vendo uma senhora formada nessa área da saúde mental, e ela dizia sobre pessoas que são psicopatas. E ela falava assim, 97% dos psicopatas, eles não matam o corpo de ninguém. 97%. Eles não matam o corpo, mas eles matam a pessoa por dentro. Ela dizia, não tem como você conviver com um psicopata sem que ele traga uma grande destruição para a sua vida. Ou ele vai destruir suas emoções, ou ele vai destruir as suas economias. Ele busca o poder. Aí ela até fazia uma comparação entre o narcisista e o psicopata. Aí ela dizia, o narcisista, ele quer aprovação. Ele quer aparecer. O psicopata, ele quer poder. E ela dizia, qualquer pessoa, se for entregue por 3 minutos nas mãos de um psicopata, mesmo que ela já tenha caído nas armadilhas dele, ela cai de novo. Tamanho poder de convencimento que tem. Aí eu pensava, é aquela palavra maldita que destrói. E que às vezes até a ciência diz, esses 3 minutos é um dado científico. 3 minutos que um psicopata precisa para ele convencer uma pessoa das coisas que ele quer. E aí a gente pensa, nossa, mas difícil assim? Quem escapa disso? Então eu lhe digo, o Senhor sara os que foram feridos por aquela palavra que destrói. Jesus é maravilhoso, gente. Jesus é maravilhoso. E depois de tudo que Jesus fez por nós, e faz por nós a cada dia, eu quero dizer para você, baseado nesta partilha, nesse desabafo de São Paulo, eu quero dizer para você que é vantajoso para nós, para mim e para você, nós suportarmos de tempos em tempos, nós suportarmos alguns sofrimentos, nós suportarmos algumas contrariedades. Vantajoso, você viu o que ele disse aqui? Para mim, de fato, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tem coisas que elas matam a gente, sabe, na unha. Mas em Cristo elas se tornam lucro para nós.
Como assim se torna um lucro? Porque essas coisas difíceis, essas coisas dolorosas, elas nos chamam à realidade. Senão a gente vive a nossa vida na fantasia. Vive a vida na ilusão, vive a vida na mentira. Você já viu como algumas coisas dolorosas fincam os pés da gente no chão? Você já viu que de vez em quando a gente precisa de um velo, de um safanão para a gente acordar? Porque a vida está correndo, o tempo está passando e a gente está desperdiçando, às vezes com um monte de inutilidades. A dor, ela é maravilhosa para nos acordar, viu? Maravilhosa. Para a gente não morrer, né? Tem gente que acha que a dor, ela é nossa inimiga, a dor é nossa amiga. Aqui nessa região que a gente está, tem bastante escorpião, né? E daquele amarelinho, venenoso. Uma vez eu viajei, quando eu voltei, tinha uns 8 lá em casa. Eu fiquei angustiado, porque tinha na toalha que estava no banheiro, que a casa tinha ficado fechada, né, um tempo, já tem uns bons anos isso. Aí tinha na toalha e encontrei no travesseiro, no qual eu ia me deitar. E aí a minha preocupação não era comigo. A preocupação era com os meus filhos. Porque eu ia deitar em cima do escorpião. Mas os meus filhos eram bebezinhos, ainda menininhos, novinhos. Eu fui pesquisar sobre esse bicho. Eu aprendi um monte de coisa. Aprendi que não é qualquer inseticida que mata. Aprendi sobre os hábitos dele. Aprendi o que ele gosta de comer, o que come ele, né? Ele come aranha e a aranha come ele também. Né? E não adianta você fazer igual já viu, acho que nem para veneno de cobra isso funciona, né? Que é furar em volta e chupar ali o veneno. Mas se um dia pensaram que isso funcionava com veneno de cobra, com o de escorpião nunca tiveram dúvida, não funciona. E descobri que tem, dependendo da pessoa, tem umas 2 horas até ela começar a ter falência de órgão, se ela não for socorrida, e morre. E descobri também que não é todo posto, nem todo hospital, que tem o antídoto. Você vê que eu caprichei. O antídoto para escorpião. Descobri qual era o hospital que tem antídoto para o veneno de escorpião. Mas o que mais me sossegou, você não vai acreditar. O que mais me sossegou em relação aos meus filhos é que me contaram, o especialista me contou, que a dor da ferroada ela é tão grande, mas tão grande, que é impossível que a pessoa seja picada e não veja, que esteja dormindo e continue. É na hora, picou, o berro vai vir, mas vai vir na hora. Aí eu falei, uma dor que salva. É uma dor que salva. E aí eu já calculei, do berro até o hospital, quanto tempo dava. Porque é assim que tem que ser. Olha, tem dores que elas não vieram para te destruir. Elas vieram para te acordar de um veneno que ia te matar se você continuasse dormindo. Se a nossa vida continua sempre na mesma direção, errada, sem que aconteça nada que nos desconforte, nos avise, eu e você, a gente cai no abismo, a gente perde Deus, a gente perde a salvação. Então nada como as provações para nos fazer ver quem nós somos de verdade, sabe? E nos fazer reconhecer que este mundo em que a gente está é de certa forma um exílio. Depois que o pecado entrou nesse mundo, ele deixou de ser o paraíso. Ele se tornou para nós um exílio. Por isso que São Paulo diz, para mim viver nesse mundo só se for Cristo. E morrer é lucro, porque aí eu escapo desse exílio. A gente vê, né, nada como as provações para nos mostrar que nós não devemos colocar a nossa esperança em alguma coisa dessa terra. Você vai pôr a sua esperança, no que dessa terra, gente? No que? Olha, tem uma palavra em Isaías que até virou música, que diz assim, pode a mãe esquecer o seu filho? Ou a mulher, a criança em seu seio? Mesmo ainda que esquecesse,
eu jamais esquecerei você. E a gente sabe que a palavra de Deus só fala de coisas que são verdade. No mundo em que por vezes nem na sua mãe você pode colocar a confiança, infelizmente. Porque teve muita gente que foi traído pela mãe, abandonado pela mãe, quase morto pela mãe. Olha, as situações elas revelam as fragilidades das pessoas. Quanta gente ia até num relacionamento bom com a mãe, com o pai, até que surgiu uma situação em que você não acreditava que o seu pai ou a sua mãe pudesse tomar um posicionamento contra você numa coisa que estava certo, ou ficar do lado da pessoa errada por conveniência. Olha, quanta gente se decepcionou com o filho, porque pôs toda a sua confiança no filho, pensando, investir nesse menino, nessa menina a minha vida inteira, tudo que eu tinha eu dei para essa pessoa, agora nessa altura ela será para mim o que eu fui para ela, e não foi. Se você não pode pôr a sua confiança absoluta no seu pai e na sua mãe, se você não pode colocar a sua confiança no seu filho, na sua filha, em quem você vai pôr, homem de Deus? Em quem você vai pôr, mulher? Aí alguém vai dizer, a gente só pode confiar na gente mesmo. Jura? Jura que você confia em você mesmo? Olha, eu confio em mim, confio desconfiando todos os dias. Eu só sou confiável na medida em que eu posso desconfiar de mim. Quando eu não consigo mais desconfiar de mim, eu já não sou mais confiável. Eu sou um perigo para mim mesmo. Você vai colocar em você a sua confiança? Se você não pode confiar no seu pai e na sua mãe, se você não pode absolutamente, tá certo? Porque tem um tipo de confiança que é ok, tudo bem. Mas de forma absoluta, como se essa pessoa nunca fosse falhar com você. Se você não pode confiar num filho, numa filha, a quem você tanto amou e com quem você tem laços tão profundos, se você não pode confiar em você mesmo, você vai confiar em dinheiro, você vai confiar em sistema, você vai confiar em governo. Nossa, Márcia, desse jeito eu vou desesperar. Exatamente. É um desespero a vida de alguém que não põe a sua confiança em Deus. A nossa esperança, gente, não pode ser posta em alguma coisa dessa terra. Porque tudo nessa terra caduca e passa. Então é bom que nós soframos algumas vezes, soframos que as pessoas nos contradigam. É duro, né, a gente ser contradito. Por quem a gente acreditou que confiava em nós, que gostava da gente. A pior coisa é quando você vê alguém que você gosta e que você achava que gostava de você, falando mal de você pelas costas, revelando algo que você confidenciou para esta pessoa, ou até a pessoa que tinha toda a liberdade para conversar com você em particular, ficou caladinha, mas quando teve uma oportunidade pública, foi a primeira a se levantar e se manifestar contra você. Nossa Senhora, isso é doloroso demais. Você já viveu essa experiência? Se você não viveu, você precisa viver. Você não pode morrer sem você viver essa experiência. Eu te dizer, é inesquecível. Né? É bom que nós soframos algumas vezes que as pessoas pensem mal de nós. Pensem mal, ou que não deem muito crédito pra gente, sabe? Eu vejo que alguns de nós, Deus preservou assim. A história de vida da pessoa foi uma vida em que ela nunca teve muito crédito. Eu não reclamo não, porque Deus sabe porque permitiu que fosse desse modo. Usando um ditado que é ditado, não é bíblico isso, tá? Porque é cruel. Mas é verdadeiro, que Deus não dá asa à cobra. Não é? Deus sabe porque muitas pessoas viveram a sua vida lutando com o descrédito. Muitas vezes Deus permitiu
que os outros não te dessem crédito, para que você percebesse que na contramão de tudo que os outros pensam, Ele te dá crédito. E fez de você um sinal para muita gente. Para muita gente. Enquanto muitos desacreditavam de você, Deus exaltou você na contramão de tudo que esperavam. E é bom que a gente passe por esses padecimentos, sabe? Apesar de estarmos agindo bem, apesar de nós termos as melhores intenções, acontecer de que não deem muito crédito pra gente. Até nas coisas boas que a gente faz. Essas coisas, em geral, elas nos ajudam a ser humildes. Elas nos ajudam e nos protegem de nós pensarmos que nós somos melhores do que os outros, de que nós nos bastamos a nós mesmos. De verdade, nos colocamos mais na presença de Deus. Diga para mim se é ou não é. Nós nos colocamos mais na presença de Deus, nós buscamos mais o amparo do Senhor, nós buscamos mais a aprovação do Espírito Santo, quando nós somos desprezados pelas pessoas, ou quando vemos que as pessoas estão pensando mal de nós. Verdade ou não é verdade? Diga para mim, se é ou não é assim, que a gente recorre e se refugia mais em Deus, se não é quando as pessoas estão nos combatendo, nos injustiçando, falando mal da gente, pensando mal de nós, nos desmerecendo, nos desprezando. Aí a gente se torna mais atento, mais sensível, porque a necessidade nos obriga a buscar a Deus. Bendita necessidade, que tanto bem nos faz. Então, sendo assim, nós já deveríamos ter aprendido que deveríamos confiar em Deus de uma tal maneira que nós não ficássemos dependendo de buscar consolação em pessoas frágeis e falhas como nós. Eu não tenho que ficar buscando, gente, a adulação de pessoas que estão na mesma condição que eu. Olha, eu custei a entender isso, mas o dia que eu entendi isso foi para mim uma libertação. Porque a gente anda por esse mundo mendigando pai, mendigando mãe por onde a gente vai. A gente vive uma vida de órfão afetivo, sempre mendigando aprovação. Se você ficar mendigando aprovação, você nunca vai conseguir chegar aonde você precisa, porque você vai depender de que alguém te diga, vai, é isso mesmo. E muitas vezes a pessoa que pode te dizer isso não vai dizer, porque não convém para ela que você vá, que você avance. Quem é o Pai que está contigo para o seu bem e que nunca te abandonará, que não tem inveja de você, que não tem ciúme de você, que Ele é inteiramente em seu favor pelo seu bem? É Deus. É Deus. Pare de ficar buscando seu apoio, seu consolo, esse incentivo nas outras pessoas. A gente precisa. E quando vier, louvado seja Deus. E se não vier, vamos buscar na oração e em Deus as forças para continuar. Então, quando uma pessoa de boa vida, ela passa por tribulações, ou ela é tentada, combatida por pensamentos maus, é nessa hora que ela começa a perceber o quanto que ela precisa de Deus. Você está sendo combatido? Você está passando por tribulações? Sua vida está sendo sacudida? Você está sendo tentado? Pensamentos que você nunca achou que ia ocorrer a você estão invadindo a sua mente e você não sabe como você pôr limites. Essa é a hora em que você percebe que você precisa de Deus. Corre para Deus. Corre para Deus. Olha, Santa Teresinha, eu sei que uma hora eu vou ter uma oportunidade melhor com os escritos dela. Porque eu acho que tem livros que eles chegam pra gente naquele momento especial da nossa vida. A gente precisa estar preparado para eles. E algumas vezes eu tentei me enveredar pelos caminhos ali de Santa Teresinha, mas não era não. A Teresona, Santa Teresa d'Ávila, mas a Santa Teresinha, os escritos, na altura em que eu fui ler, não era o meu momento. Mas o que ela viveu e algumas coisas que ela diz,
cai no meu coração como uma luva, sabe? Veste direitinho. E ela dizia, o quê? Na luta contra o diabo, eu não tenho condições de fazer como esses grandes santos da humanidade fizeram, não. Essas lutas contra as tentações, contra o demônio, ela, de jeito nenhum. Quando o demônio vem, ela diz, eu corro e subo no colo de Jesus. Gente, eu e você, nós precisamos aprender a correr para o colo de nosso Senhor Jesus Cristo. A correr para o colo da Virgem Maria nesses momentos desesperadores. Você precisa aprender, aí sim você precisa de colo. E esse colo é um abrigo. O colo de Jesus e o colo de Nossa Senhora é uma fortaleza que, se ali você estiver, o diabo não ousa se aproximar. Não é que ele te toque ou não te toque. Ele não ousa se aproximar. É hora de você descobrir que tem lutas que você não vai vencer sem a graça de Deus, sem a força do Espírito Santo. Não é? Então nessa hora a gente descobre o quanto que a gente precisa de Deus no meio dessas batalhas. Porque a gente descobre que sem Deus a gente não consegue fazer coisa boa. Não consegue. Então, porque a gente não consegue fazer coisa boa, a gente fica triste, a gente sofre, a gente chora e suplica ao Senhor que liberte de todas essas coisas que nos estão atormentando. Bendito seja Deus, se os meus sofrimentos me empurraram para Deus desse modo, que eu possa recorrer a Ele e pedir a Ele aquilo que só Ele pode dar. É na carreira do sofrimento, sabe? Que cada um de nós descobre que aqui não é nem o paraíso, nesse mundo que nós estamos, nem o porto seguro. Por que que você vive frustrado? Porque você está procurando nesse mundo o paraíso. Ele não é. Quantos anos você tem? Quanto tempo faz que você está tentando se convencer de que tem um paraíso aqui escondido e você não achou? E não vai achar. Esse mundo não é o paraíso. Por que que você vive ansioso, angustiado? Porque você quer fazer deste mundo seu porto seguro. E quando você acha que as coisas estão mais ou menos estáveis, vem alguma coisa e escangalha com elas. Porque não é. Esse mundo não é o seu porto seguro. Se nós vivemos o suficiente, um dia todos nós vamos experimentar que as limitações desta vida que se arrasta, as limitações dela, são um tédio. Gente, esse mundo tem limitações. Você não vai conseguir segurar as pessoas ao seu lado para sempre. Você vai ter que viver com as limitações que esse mundo te impõe, de perder as pessoas que você ama. Você não vai conseguir realizar todo o seu potencial. Você não vai conseguir fazer com que todas as pessoas gostem de você. Você vai melhorar, você vai crescer, mas todos os dias, até o fim da sua vida, você vai topar com as suas limitações. E vou lhe dizer, ainda é mais interessante, mais divertido do que se a sua vida desse tudo certo para você. Aí é que seria um saco mesmo. Aí é que seria um tédio. São um tédio. E a gente, se viver o suficiente, porque eu já convivi com pessoas que já chegaram perto da barreira dos 100 anos, algumas que até passaram. Me lembro que eu falei com uma senhora, eu falei, nossa, que graça, hein? Se a senhora chegar nessa idade, ela, graça não, filho, pede para Deus para eu morrer. Eu não aguento mais viver. Eu não aguento mais viver desse jeito. É com doença, o corpo não funciona, a gente não consegue mais lembrar as coisas. Eu vi a sinceridade naquelas palavras. Viver para sempre, nessa vida do jeito que ela é uma condenação, não é uma salvação, não. A graça está na passagem, na vida nova que nos espera. Porque senão nós vamos fazer que nem São Paulo, nós vamos querer que Deus nos leve para a sua alegria e para o seu descanso, viver nesse mundo. Feche os seus olhos um pouquinho, meu irmão. Se você pode rezar conosco agora. Coloque as suas mãos sobre o seu peito, em sinal de recolhimento. E entenda diante desta palavra
que só o Espírito Santo pode nos convencer. Fora desse quadro de dores, né? Porque o quadro de dores nos convence. Mas só o Espírito Santo pode nos convencer fora dessas situações de dores, que não há e nem pode haver neste mundo segurança perfeita, nem paz completa. Nesse mundo não tem. E o único que pode nos mostrar isso em tempos de bonança e de paz é o Espírito Santo. Então, para que eu e você não tenhamos que ser enfronhados em circunstâncias dolorosas para a gente acordar, vamos pedir ao Espírito Santo que abra os nossos olhos e nos ensine que o nosso paraíso, que o nosso porto seguro não está aqui, está em Deus. Senhor, me ajuda. Ajuda-nos, Espírito. Eleva a Deus o meu coração. Vem, Espírito. Faz que os meus olhos subam das coisas desse tempo para as coisas eternas. E que eu entenda que o amor de Deus por mim trabalha todos os dias para o meu bem e para a minha salvação. Divino Espírito Santo, me ajuda a aceitar, a acolher o amor de Deus na minha vida. Como eu preciso desse amor, como eu preciso dessa força, como eu preciso dessa ajuda, como eu preciso deste consolo neste dia de hoje. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus.